É parte da cura o desejo de ser curado. É válido procurarmos conhecer a que má e penosa servidão nos sujeitamos quando nos abandonamos ao poder alternado dos prazeres e das dores, esses dois amores tão caprichosos quanto tirânicos. Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis, entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las. Nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. Ninguém chegou a ser sábio por acaso. O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Para nossa avareza, o muito é pouco, para nossa necessidade, o pouco é muito. Quando a velhice chegar, aceita-a, ama-a. Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos aos, estes ainda reservam prazeres. Se quer ser amado, ame. Toda a arte é a imitação da natureza. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. As coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente fazem mal, e afligimo-nos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. A deformidade do corpo não afeia uma bela alma, mas a formosura da alma reflete-se no corpo. Na vida pública, ninguém olha para os que estão pior, mas apenas para os que estão melhor. É errado quando acreditas em cada um, mas também é errado quando não acreditas em ninguém. A principal e mais grave punição para quem cometeu uma culpa está em sentir-se culpado. Sou muito grande, e muito superior ao destino para o qual nasci, para que eu possa permanecer escravo do meu corpo. Nisto erramos, em ver a morte à nossa frente, como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte. Não há nada mais belo do que ser tão querido da tua mulher, que te tornas querido de ti mesmo. Vive de tal maneira que não faças nada que não possas dizer aos teus inimigos. Perguntas-me qual foi o meu progresso? Comecei a ser amigo de mim mesmo. Raros são aqueles que decidem após madura reflexão, os outros andam ao sabor das ondas e longe de se conduzirem deixam-se levar pelos primeiros. A embriaguez excita e traz à luz todos os vícios, tirando aquele senso de pudor que constitui um travão aos instintos ruins. Não te interesses sobre a quantidade, mas sim sobre a qualidade dos vossos amigos. A virtude é difícil de se manifestar, precisa de alguém para orientá-la e dirigi-la. Mas os vícios são aprendidos sem mestre. É muito comum acontecer de justamente quem viveu muito ter vivido pouco. Quem é temido, teme e não pode ficar tranquilo quem é objeto do medo alheio. Aquilo que foi doloroso suportar torna-se agradável depois de suportado, é natural sentir prazer no final do próprio sofrimento. Ninguém se preocupa em ter uma vida virtuosa, mas apenas com quanto tempo poderá viver. Todos podem viver bem, ninguém tem o poder de viver muito. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. Aquele que executa de bom grado as ordens escapa ao lado penoso da submissão em fazer o que nos repugna. A agitação contínua numa vida tumultuosa não é atividade saudável, mas inquietação. Os progressos obtidos por meio do ensino são lentos, já os obtidos por meio de exemplos são mais imediatos e eficazes. A ignorância, ou melhor, a demência humana é tão grande que alguns são levados à morte justamente pelo medo da morte. O importante é viver bem, não viver por muito tempo, e muitas vezes vive bem quem não vive muito. Este é o único motivo pelo qual não nos podemos queixar da vida, ela não segura ninguém. Uma ira desmedida acaba em loucura, por isso, evita a ira, para conservares não apenas o domínio de ti mesmo, mas também a tua própria saúde. Tudo que é enraizado e congênito pode ser atenuado pela educação, mas não vencido. A glória é a sombra da virtude, e acompanhá-la sempre, mesmo se esta não quiser. Mas, assim como a sombra ora precede, ora segue os corpos, a glória às vezes mostra-se visível à nossa frente, outras vezes, vem atrás de nós. É grande quem usa vasos de argila como se fossem de prata, mas não é inferior quem usa vasos de prata como se fossem de argila. Uma alma fraca não sabe suportar a riqueza. Se é mesmo verdade o que os sábios nos dizem e se existe um lugar que nos acolhe, a depois da morte, talvez o amigo que acreditamos extinto tenha apenas nos precedido.
As coisas não são elogiadas porque são desejáveis, mas desejadas porque são elogiadas. Quem vive na tranquilidade, que seja mais ativo. Quem vive na atividade deve encontrar tempo para descansar. Segue a natureza, em ela te lembrará que fez o dia e a noite. Trabalha como se vivesses para sempre. Ama como se fosses morrer hoje. Vive com os homens como se Deus te estivesse a ver, fala com Deus como se os homens te estivessem a ouvir. Se me apetece rir de um louco, não preciso de ir procurar muito longe, rio de mim mesmo. Uma mulher bonita não é aquela de quem se elogiam as pernas ou os braços, mas aquela cuja inteira aparência é de tal beleza que não deixa possibilidades para admirar as partes isoladas. Os homens que se tornam arrogantes com o sucesso têm o mau hábito de odiarem aqueles a quem ofenderam. Um atleta não pode chegar à competição muito motivado se nunca foi posto à prova. Até mesmo de um corpúsculo disforme pode sair um espírito realmente forte e virtuoso. A companhia da multidão é nociva, e há sempre alguém que nos ensina a gostar de um vício, ou que, sem que percebamos, transmite-nos esse vício por completo ou em parte. Quanto mais numerosas forem as pessoas com as quais convivemos, maior é o perigo. Quem acolhe um benefício com gratidão, paga a primeira prestação da sua dívida. Ao avarento falta-lhe tanto o que tem quanto o que não tem, ao luxo faltam muitas coisas, à avareza todas. Do mal não pode nascer o bem, assim como um figo não nasce de uma oliveira, o fruto corresponde à semente. Sêneca. Que se cale aquele que fez um benefício. Que o divulgue aquele que o recebeu. Podes conhecer o espírito de qualquer pessoa, se observares como ela se comporta ao elogiar e receber elogios. Podes conhecer o espírito de qualquer pessoa, se observares como ela se comporta ao elogiar e receber elogios. Quando consideras o número de homens que estão diante de ti, pensa em quantos te seguem. Não é porque certas coisas são difíceis que nós não ousamos. É justamente porque não ousamos que tais coisas são difíceis. Essas foram as palavras de Sêneca. Salve as que você mais gostou e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.